Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa e na aula de hoje trago para vocês essa ideia super rápida e fácil com molde gratuito para fazer uma carteirinha compacta com bolsinhos para guardar aqui 3 cartões, aqui um bolsinho principal para pôr um dinheiro, aqui do outro lado também e aqui um bolsinho para colocar moedinhas, tá bom? Essa é a nossa aula super rápida de hoje. Quero convidar você a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo e inscrever-se, porque a gente tem aula de costura criativa sempre aqui no canal, tá bom? Então, bora lá! Pessoal, então aqui a gente vai, primeira coisa, fazer é baixar o molde. O link do molde tá aqui na descrição para vocês. Clica no link, baixa o molde, são 2 páginas, que são essas aqui, ó. O corpo e aqui os bolsos, tá? Então, você fez a impressão, configuração da impressão em formato padrão ou o tamanho real, e aí você confere as medidas para ver se tá certinho, tá? Aí você vai recortar o seu molde em cima do risco preto e vai ficar com as partes assim, ó. Eu tô aqui com todas as partezinhas do molde recortadas aqui, que eu já usei para cortar meu material. Vamos começar pelo molde do corpo, que é esse daqui, medida 21,5 por 11, arredondei os cantinhos, estou passando a medida para quem não tiver impressora para imprimir o molde, tá, gente? Esse desenho do corpo, eu cortei 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R2. Aqui, para adiantar, eu já estruturei as 2 partes do tecido na manta. Então, essa manta, gente, ela tem uma colinha nela, ela chama R2, ela tem resina dos 2 lados. E aí, eu coloquei o tecido de um lado, passei o ferro, o tecido grudou. Virei, coloquei o tecido do outro lado, passei o ferro, também grudou. E aí, eu fiz uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, para dar uma segurança nesse tecido. Porque essa resina, essa cola que tem na manta, ela é temporária, tá? Então, se você passar o ferro no tecido, por exemplo, hoje, e for usar o seu material só amanhã, o tecido vai ter desgrudado. Então, é por isso que eu sempre falo nas minhas aulas, ó, passa o ferro no tecido para grudar e reforça com uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. Então, com o corpo, foi isso que eu fiz, tá? Aí, depois, tem um molde aqui que está escrito bolso principal. Esse molde do bolso principal tem a medida de 11 centímetros por 9,5. Eu cortei 4 vezes no tecido, 1, 2, 3, 4, e 2 vezes no TNT de 100. Esse TNT é para estruturar os 2 bolsinhos, tá? Pode ser TNT, nylon dublado, feltro, o que você tiver aí para estruturar a entretela de tecido também, tá bom? Esse bolso principal. Aí aqui nós temos o bolso de tela. Entre parênteses está escrito porta-moedas, tá? Medida de 11 centímetros por 8,5. Ele é um pouquinho menor que o bolso principal. E esse desenho desse bolso eu cortei 1 vez na telinha vôlei, que é essa telinha aqui. Se você não tiver esse material, pode usar plástico cristal, tá bom? Agora, por último, e aqui, pessoal, tá o molde do bolsinho de cartões, tá? Ele é aberto assim, nós vamos cortar 3 vezes no tecido. 1, 2, 3. Olha só. E aí, depois a gente vai dobrar nessa posição, tá? Assim tem 9,5 e assim tem 11, tá bom? Então, a gente vai dobrar assim. E esse vai ser o tamanho que nós vamos cortar do TNT para estruturar esses bolsinhos. Então, dobrei o meu papel, que é o meu molde, eu vou cortar 3 vezes esse tamanho também no TNT de 100, tá certo? Aí, a gente vai precisar aqui de zíper, eu tenho 13 centímetros de zíper, um cursor, vou usar esse de florzinha para combinar bem com o meu tecido, e aqui viés para fazer o acabamento da nossa peça, tá bom? Todos esses materiais que eu estou usando é da minha lojinha online, o link tá aqui na descrição. Quem quiser aí dar uma olhadinha, temos zíper, cursor, tecido, telinha vôlei, tenho 10 cores de tela vôlei na minha loja. O viés também temos várias cores, tá? Porém, se você quiser comprar o kit de materiais com tudo que você precisa para poder fazer a carteira, eu deixei lá no site disponível para vocês o kit de materiais. No kit de materiais vai o tecido floridinho, a telinha, o viés, zíper, 2 cursores, a manta, o TNT, ele tá escondidinho aqui atrás, e vai as 2 páginas do molde impresso aqui dentro do pacotinho também. Cada kit desse dá para você fazer 2 carteirinhas. A única coisa que não vai nesse kit é o botãozinho para fechar nossa carteira, aí o botão você precisa ter aí a parte, tá bom? Então, acesse o site para você comprar seu kit de materiais. Tenho esse de florzinha, né, clarinho, rosinha, que é igual que eu vou fazer aqui no vídeo com vocês. E tem esse azulzinho aqui,
Também mesma quantidade de materiais, também vai como molde, tá? Tem esses dois modelos. O nome, gente, é carteira compacta, tá bom? Essa carteira ela é pequenininha e realmente compacta. Se você quiser um modelo de carteira um pouquinho maior, que tenha bolso para cédulas, eu tenho aqui no meu canal. O nome da carteira é carteira Primavera. Essa carteira Primavera ela é um pouco maior, mais ou menos a mesma proposta dessa daqui, tá? E também temos os kits de materiais dessa carteira Primavera lá no site. Então, só para vocês não confundirem. Desse vídeo aqui, o nome é carteira compacta, certo? A carteira Primavera é a maiorzinha. Então, quero deixar aqui para vocês, gente, um cupom de desconto especial. Esse cupom é só para você que está assistindo esse vídeo. Você vai acessar o meu site, vai comprar os materiais que você tiver interesse e na hora de finalizar a sua compra, antes de pagar, vai aparecer um lugar para colocar o cupom de desconto. Você vai usar esse nome, carteira compacta, tudo junto e com letra minúscula, tá? Você vai ter 10% de desconto no meu site usando esse nome da aula, carteira compacta. Vou deixar escritinho aqui na tela também para vocês. Então, já guarda aí o nome desse cupom aí, porque 10% de desconto é um super desconto, né, gente? Então, vamos lá aqui. E aqui, então, pessoal, a gente vai começar aqui, ó, deixando preparadinho os bolsinhos principais, tá? Então, eu vou separar aqui, ó. Pego um TNT, bolsinho principal, tá? Coloco um paninho por cima, o outro por baixo, fica o TNT no meio. E aqui nessa parte reta eu vou passar uma costura na beiradinha, só para segurar esses materiais. Isso eu vou fazer 2 vezes, aqui e aqui. Então, feito aqui, gente, passei a costurinha, eu vou deixar do ladinho e vou pegar aqui o tecidinho dos bolsinhos de cartões, tá? Lembrando, a gente vai dobrar ele assim, tá bom? Aqui, ó, ele tem, então ele fica com 11 centímetros, tá? Vou dobrar, aqui pode passar a unha para vincar ou passar o ferro, se você preferir. Abro novamente, pego aqui um TNT e coloco aqui dentro, tá? E vou passar uma costura aqui na beiradinha. Isso eu vou fazer com os 3 bolsinhos. Então, aqui, pessoal, passei a costurinha nos 3 bolsinhos de cartões. Vou pegar um dos bolsinhos principais, aqui onde eu passei a costura, eu cortei um pedaço de viés, tá? Do mesmo tamanho, e eu vou dobrá-lo ao meio, coloco ele aqui e passo uma costurinha aqui. Pronto, ó. Feito isso, e agora a gente vai posicionar os bolsinhos de cartão. O primeiro, da beiradinha do viés para baixo, eu vou medir 1 centímetro, vai ficar exatamente aqui. Eu vou passar uma costurinha reta aqui embaixo. Passei essa primeira costura, vou vir com o outro bolsinho, a mesma coisa, ó. Aí, agora, da beiradinha desse bolso que eu acabei de costurar, eu vou medir 1 centímetro, posicionou, passa a costura só na parte de baixo. E aqui, por último, coloco aqui o último bolsinho, ele vai ficar dessa forma. Passa a costura aqui embaixo, aí pode passar a costurinha nas laterais, tá? Então, aqui, gente, bolsinho dos cartões está pronto. Agora eu vou reservar e pegar aqui a parte do bolsinho da tela. Já deixei aqui, ó, 2 viezinhos de 11 centímetros cortados, que é pra gente usar nesse bolsinho. O primeiro eu vou costurar aqui na beiradinha reta do bolso de telinha, passando uma costura aqui no viés. Passei essa costura, vou trocar o calcador aqui, vou colocar o calcador de zíper. Vou pegar aqui o meu zíper, posiciono o viezinho aqui dessa forma e vou passar a costura. O meu zíper ficou até maior, tá? Acabei cortando muito grande. Passei aqui, então, a costura. Vou pegar o outro bolsinho principal e vou posicionar esse bolso de telinha aqui. Beiradinha do zíper fica bem certinho aqui com a beiradinha do bolso. E passo uma costura aqui, só pra segurar. Deixa eu ajeitar aqui que deu uma entortadinha.
Não costuro nas laterais ainda, porque tá sem o cursor. A gente vai colocar o cursor agora. Vou pegar aqui minha tesoura. Tá assim. Então, aqui, abro um pouquinho os dentinhos do zíper. Corto. Vou pegar aqui meu cursor de florzinha lindo. Lembrando vocês que lá no meu site tem vários cursores decoradinhos, tá? Vou deixar ele paradinho aqui no meio, certo? E o último viezinho, nós vamos dobrar e colocar ele aqui. E passo uma costura aqui na beiradinha. Ficou assim. Aqui eu posso cortar o excesso do zíper. Certifique-se de que você já colocou o cursor. E agora é só posicionar aqui os bolsinhos, ó. Um de cá, aqui... Nossa, não tá mostrando, gente, desculpa. Minha telinha ficou um pouquinho maior, depois é só tirar esse excesso. Então, vou colocar um bolsinho de cá, o outro de cá. Exatamente nessa posição. Vou colocar prendedor em toda a volta pra segurar. E aí, eu passo uma costurinha bem na beiradinha, tá? É só pra segurar esses bolsinhos aqui no corpo. Aqui, passei a costurinha, então ficou bolsinho aqui, bolsinho de tela e espacinho para 3 cartões, tá? E agora é só a gente costurar o viés. Aqui, tô usando esse viés de bolinha, deixa eu focar, tá? Tenho no site para vender várias cores. Vamos virar aqui. A gente sempre começa aplicando o viés do lado de dentro da peça. Cortei redondadinha a pontinha e abri a dobrinha. Vou começar por aqui. E aqui a gente vai fazer uma costura em toda a volta. A beiradinha do viés sempre certinho com a beiradinha do material. Terminei aqui, a gente vai virar esse viés todo pro lado de fora. Aqui do ladinho de fora eu vou vir com prendedores e vou colocar prendedorzinho nesse viés em toda a volta, ajeitando bem os cantinhos. Coloquei prendedor em toda a volta e aqui a gente vem fazendo a costura bem na beiradinha do viés em toda a volta, tá? Passamos aqui, então, a costura no viés. A nossa peça está pronta. Olha só, e agora só falta colocar o botãozinho que eu vou medir, ó. Dobro aqui, marco bem aqui no início do viés, coloco um botãozinho aqui, o outro aqui, pra ele fechar assim. Vou colocar o botão e volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, então, olha só, coloquei um botãozinho aqui, o outro aqui, ó, onde ele fecha encaixando. E aí, aqui, coloquei as coisinhas, cartões, aqui dentro coloquei um dinheirinho, tá? Dá pra pôr documento aqui e a moeda, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça fica aí de R$ 35 a R$ 40, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.